Olá, internautas! Estamos ao vivo pelo PT do Facebook da Câmara e pelo PT, aliás, pelo Facebook da deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo. Quarta-feira o espaço é destinado às mulheres, para não falar só das conquistas, mas dos desafios que nós temos, né, Ana Perugini e Josi, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, nesse mundo machista e patriarcal. Nos estúdios do PT na Câmara, a deputada Ana Perugini, que é presidenta da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, ao meu lado, à direita, e Josiane Lima, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno. Prazer enorme tê-las aqui no estúdio do PT. Eita. Bom, antes da gente iniciar o papo, é sempre bom lembrar que você deve curtir, deve compartilhar, deve fazer a sua pergunta, porque o programa só pode ir ao ar, realmente só tem o alcance necessário se você participar conosco. Portanto, gente, fique ligado e participe. Bom, a gente vai começar falando sobre a Comissão da Mulher. Ana assumiu a Comissão da Mulher recentemente, Ana Perugini, do PT de São Paulo, e tem feito aí mudanças, ou seja, dando visibilidade a esse colegiado que é tão importante. É uma comissão permanente aqui da Câmara dos Deputados. Vamos fazer uma retrospectiva para quem não acompanhou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou no dia 17 de maio uma reunião de intercâmbio sobre política para as mulheres. A convidada foi a senadora francesa Laurence Rossignol, ex-ministra das Famílias, da Infância e dos Direitos das Mulheres no governo de François Hollande. Nós temos o vídeo, vamos acompanhar, depois a Ana comenta com a gente. No Brasil, a cada ano, 500 mil mulheres têm que fazer um aborto clandestino. Et 500 femmes meurent de cet avortement clandestin, 2000 femmes en gardent des traces et des dommages. A cada ano, por causa desse aborto clandestino, 500 mulheres em média morrem e 200 mil guardam traços e enfim, problemas decorrentes da realização de um aborto clandestino. Je suis moi-même sénateur, j'ai été ministre des droits des femmes, des familles et de l'enfance en France. Eu sou senadora da República Francesa e fui também ministra dos Direitos da Mulher, das Famílias e das Crianças na França. Et je crois qu'aucun gouvernement, aucun politique ne peut être indifférent à ces 500 femmes qui meurent chaque année. E eu creio que nenhum político, ninguém pode ser indiferente a 500 mortes de mulheres por ano. Et je suis venue ici dire au Brésil, aux Brésiliens et au gouvernement, aux parlementaires brésiliens, que maintenant, il faut prendre en compte ces avortements clandestins, que l'avortement est un droit pour les femmes et surtout un droit à être exercé dans la sécurité sanitaire. Então eu vim aqui para dizer ao governo brasileiro, aos parlamentares brasileiros, que o aborto é um direito das mulheres e que esse direito tem que ser exercido com segurança e com liberdade. Ceux qui sont opposés à la légalisation de l'avortement croient défendre la vie. Os que são contra o aborto, que acham que o aborto deve ser proibido, na verdade, eles não defendem a vida. Mais il faut qu'ils prennent conscience que les femmes, quand l'avortement est interdit, recourent à l'avortement clandestin et qu'ils n'ont jamais pu l'empêcher. E que não adianta dizer que proibindo o aborto as mulheres não farão aborto, porque toda vez que uma mulher decide abortar, ela vai abortar e ela vai buscar um aborto clandestino. Et refuser ce droit. Bom, isso aí foi parte do trecho, né, da entrevista concedida pela senadora Ana Perugini. A senadora tocou num tema aí que é muito complicado, que é o aborto. Sim. Complicado no Brasil, porque ainda é um tabu. Sim. Na verdade, eu prefiro tratar no ressignificado em relação ao aborto de uma interrupção. Uhum. Nós temos as formas de interrupções legais que foram conquistadas a partir da Constituição de 88 pelas mulheres. A bancada do batom, foram anos, nós comemoramos recentemente os 30 anos de luta das mulheres para garantia de direitos, né, iguais no artigo 5º da Constituição. E hoje é um movimento para a retirada do direito, não é? Desse direito. Eu acredito, e vou de antemão lhe dizer, né, as pessoas falam, como é que você vai tratar dessa questão da interrupção da gravidez, do aborto, você que é cristã, você que defende a vida com todas as suas forças.
é justamente essa questão. Nós precisamos levar em consideração que se trata de um caso de saúde pública no nosso país. Nós precisamos levar em consideração que a mulher tem o direito à informação e à escolha e à assistência do Estado. Porque normalmente nós jogamos sobre a mulher uma sobrecarga de culpa, né? E não colocamos a responsabilização em cima de uma cultura que não é só machista, ela também é racista, né? Ela é racista e excludente, e não damos a condição às mulheres, né, de fato fazerem a melhor opção em relação ao seu filho e em relação a elas mesmas. Essa é uma situação. O aborto legal, ele está previsto quando nós temos os casos de estupros, bebês anencéfalos e em caso de risco de vida da mulher. Nós chegamos ao ponto aqui nessa casa de falarmos que a mulher muitas vezes mente até para conseguir o coquetel de prevenção em relação aos abusos e ao estupro quando ela sofre, né? Então nós estamos colocando em xeque, na verdade, a palavra da mulher em relação aos direitos que já foram consagrados e duramente conquistados na Constituição de 88. Hoje nós tivemos, né, já entrando direto, nós já tivemos na tribuna da mulher, né, a presença da Milena, que foi uma das organizadoras, uma das que denunciou, né, nos organismos internacionais a violência contra a mulher no nosso país, o que gerou a Lei Maria da Penha, né? E até chegarmos aí, até essa condição, muitas mulheres percorreram uma via cruzes e continuam percorrendo essa via cruzes. O Estado precisa olhar para o nosso país com a responsabilidade de políticas públicas que precisam ser implementadas para que as mulheres deixem de morrer e possam ter a opção, né? A questão da opção quando você está com fome, quando você não tem onde morar, quando você não tem como estudar, quando você não tem como sobreviver. Não estou falando nem de vida, de sobrevivência. Você não tem muitas opções na sua vida. E o nosso papel, a igreja pega a partilha, né, o direito à escolha, o livre-arbítrio, né, a possibilidade de escolher. As mulheres não estão tendo a possibilidade de escolher e os direitos estão sendo duramente ameaçados aqui no nosso país. Ela falou, inclusive, eu também acompanhei esse encontro de vocês, parte do encontro, né, que foi uma pauta muito importante, ela falando inclusive como é que funciona lá na França, né, que é tudo gratuito, inclusive quando a cidadã vai procurar um hospital é ressarcida, não é isso, Josi? A senadora explicou que na França o atendimento para a interrupção da gravidez, ele é tido como uma consulta comum, uma consulta qualquer, como se você tivesse indo ao clínico. Então a mulher que por um acaso queira interromper sua gravidez até 12 semanas, né? Ela vai, assim, não há nenhum tipo de exigência anterior, como está se pedindo no PL 478 do Estatuto de Nascituro, né? Uhum. Que, por exemplo, para que a mulher possa interromper sua gravidez, haja uma comprovação, né? Existem alguns processos comprobatórios, né? E aí, deputada, o que está por trás disso, né, como a senhora falou, é o livre-arbítrio, é o ouvir a palavra da mulher. Então, tudo que está se colocando com relação à discussão do aborto, há um silenciamento, né? Porque nós estamos em um congresso majoritariamente masculino, né, onde a palavra da mulher não é ouvida. Nós temos apenas 10% das parlamentares mulheres, né, esse é um número inferior, já que nós temos 52% da população feminina. Então, esse congresso ele é reflexo da sociedade, né? Ele é reflexo da sociedade quando a mulher não é consultada, né? Se a gente fosse fazer, eu gosto de trabalhar muito com pesquisa, com dados estatísticos. Essas 500 mil mulheres, se fossem consultadas sobre esse tema, né? Há uma pesquisa sobre isso, o que é que elas acham, né? Por que abortaram, né? Então, assim, eu acho que nessas falas sobre o aborto, eu penso que deveria se aproximar mais dessa mulher que comete, que faz o aborto. Acho que nós precisamos, assim, estamos num momento de retrocesso dos nossos direitos, né, dos direitos das mulheres, e aí, assim, aquilo que é atendimento legal ao aborto, a gente está correndo risco, né, como a senhora bem falou, de haver perdas. Então, eu acho que é se aproximar mais nesse momento, se aproximar das mulheres e saber o que acontece com elas, de fato, porque há esse número tão alto de interrupção de gravidez, inclusive com um número alto também de morte dessas mulheres em virtude desse processo. Que o problema da clandestinidade justamente é que as mulheres que têm um baixo ou nenhum poder econômico,
acabam se sujeitando a práticas que colocam sim em risco a vida da mulher. Né? E as sequelas são permanentes. Esse é um grande problema de saúde pública que precisa ser debatido com as mulheres. A outra questão que a senadora tocou, que vale a pena tocar nesse assunto aqui também, é a modernização das leis trabalhistas na França. Eu toquei nesse assunto porque logo de início eu perguntei em relação... Nós sabemos que a França, em relação ao nosso país, é um país que já tem é milenar. Né? Nós começamos a lidar, nós tratamos o assunto a partir da Revolução Francesa, né? Datando de 1789 para cá. E que também foi feita a modernização das leis trabalhistas. E a senadora fez uma crítica em relação à França, que não houve uma diminuição do índice de desemprego na França, que hoje é de 10%. Aí nós tivemos um comentário na sala, que é o mesmo índice aproximadamente, se bem que aqui no nosso país nós estamos chegando a 13%, mas a senadora fez questão de ressaltar que na França nós não temos trabalhadores na informalidade, o que nós temos aqui em larga escala no nosso país. Então, no nosso país, nós estamos falando de 13%, quase 13%, mas na formalidade, na informalidade, nós estamos chegando já a 33 milhões de brasileiros e brasileiras sem trabalho. Então, essas duas questões foram abordadas durante o nosso encontro. E seria bom que tivesse sido numa quarta-feira ou numa quinta com uma programação mais extensa, para que nós pudéssemos termos aproveitado mais esse encontro, dessa experiência da senadora, que conseguiu, falou também de como nós temos na França 40% de mulheres na Câmara, né? 27% no Senado, e como isso se dá lista fechada. Lista fechada e alternada. E o que decide quem vai entrar é principalmente quem encabeça a lista. Né? Se é um homem ou se é uma mulher, ela entrou porque ela encabeçava a lista, então ela é senadora na República Francesa. Bom, vamos mandar um alô, né, para as pessoas aqui que estão junto com a gente: João Seufrásio, Joyce César Pires, Vianney Lage, Rejane Gomes, Elza Soares Silva. Diz o seguinte, deputada: na Bélgica, quando você faz o teste na consulta, a parteira já te pergunta se você quer continuar a gravidez. Eu fiquei grávida e tive minha filha. Gravidez de risco, mas tive minha filha, graças a Deus. Você ouve a mulher, né, deputada? Tem que ouvir a mulher. Eu vou dizer de carteirinha, né? Eu já me perguntei: Ana, como é que você vai ficar numa encurralada nessa história toda? Você é cristã, você sabe que a tua fé te levanta, te sustenta, te fortalece. Eu não praticaria o aborto. Mas eu tenho que levar em consideração das mulheres que, numa outra situação, precisam de ter a liberdade de escolher e de, principalmente, serem informadas de como e o que pode acontecer, de como isso pode se dar de forma segura e qual é o acompanhamento que ela deve ter depois. O caso da menina de 9 anos, grávida de gêmeos, né? O caso da mulher violentada, o caso de bebês anencéfalos, qual que é o amparo que o Estado dá a essas mulheres? Nós tivemos uma audiência onde nós tratamos dessa questão aqui. O Estado, ele não pode ser ausente da vida das pessoas, ele precisa estar presente na vida das pessoas. E o que nós estamos vendo cada vez mais é o lavar das mãos na bacia, né? Isso é de responsabilidade da mulher. O Estado só proíbe, né? Ele só veda, só criminaliza, mas não dá condição. Não. Eu tenho um caso específico num bairro que ficou sem contraceptivo no posto de saúde, o número de adolescentes que ficaram grávidos naquele período. Né? Um caso positivo é o trabalho, né, de orientação e de planejamento familiar que nós temos no CAIS, na Unicamp, na cidade de Campinas. Então, há políticas públicas afirmativas que podem muito melhorar a condição de vida das mulheres e que devem ser aplicadas, e tem que ter investimento público para isso. E a PEC do congelamento dos investimentos públicos, ela passou e tem sido um fator de morte em relação às mulheres, em relação aos pobres, e agora com dados estatísticos em relação às crianças que estão morrendo até 5 anos, o que nós não tínhamos no passado, mas está acontecendo pelo baixo investimento no Bolsa Família hoje no nosso país. Bom, vamos continuar curtindo, compartilhando, debatendo sobre o assunto. Realmente, aborto é um assunto que precisa ser debatido. Ninguém está aqui defendendo para você abortar, não, né? Mas é um assunto que precisa ser conversado, né? Bom, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Aqui um outro projeto super interessante aí na Comissão da Mulher, Ana, é o Café com Elas, o diálogo com movimentos sociais, que eu também acompanhei e fiquei assim super entusiasmada, né? Que é a ampliação desse diálogo com representantes dos demais poderes. Não adianta, gente, a pessoa trabalha aqui no Congresso Nacional, é o representante do povo brasileiro, tem que dialogar, né? Trocar figurinha para saber quais são as reivindicações, até mesmo para que essas reivindicações sejam transformadas em projetos. Faz a sua avaliação aí do Café com Elas. Nós tivemos que mudar a sala hoje. A Josi estava lá. Tivemos que fazer uma mudança para que pudesse
para que nós pudéssemos comportar mais mulheres dos movimentos no nosso próximo café, porque a sala ficou apertadinha e dificultou até a participação. E eu quero, de antemão, agradecer a nossa procuradora da Casa, Gorete, que esteve o tempo todo conosco, depois a deputada Zenade, que é vice-presidente da comissão, também esteve presente, mas nós ouvimos o movimento de mulheres negras, nós ouvimos o Cefêmea, nós ouvimos a nossa presidenta do Fórum do Mercosul, representante da sociedade civil, que inclusive fez de público ali uma denúncia em relação ao não chamamento da sociedade civil, inclusive com a exposição da pauta que vai ser discutida agora na reunião do dia 29, que já vai acontecer, de prontimão. Tanto eu, como a deputada Gorete, como a deputada Zena, assinamos um ofício solicitando informações à Secretaria de Políticas das Mulheres do governo federal, para que houvesse a informação, para que a lei fosse cumprida, já que é regimental, já que é legal a participação da sociedade civil nessa conformatação no dia 29. Então nós já fizemos o encaminhamento. Há um pedido para que nós façamos uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça em função das modificações que estão sendo praticadas em relação à Lei Maria da Penha, inclusive com alteração da Lei Maria da Penha no que diz respeito à retirada do juizado de combate à violência contra a mulher, o juizado especial, para o juizado da família, o que as mulheres não estão concordando, porque isso dificulta individualizar a mulher como a grande vítima, porque a violência ela perpassa toda a família, mas a maior vítima, quem sofre o feminicídio, quem sofre a violência em si é a mulher, e nós precisamos combater essa violência. Nosso país é o 5º país mais violento no mundo hoje, é um dado estatístico que nós não podemos virar as costas a ele. E nós precisamos de investir recursos públicos para que nós possamos dar aplicabilidade à Lei Maria da Penha. Isso não foi feito. Então, houve um pedido para que nós possamos chegar até ao Conselho Nacional de Justiça para conversarmos sobre as modificações que estão sendo aplicadas à Lei Maria da Penha, que teve um processo na sua construção de escutatória, de trazer a voz das mulheres para a lei. Né? Não foi algo que foi criado por um grupo, mas foi criado a partir da escutatória de 10 estados brasileiros, de toda uma movimentação para que tivesse essa formatação. Então nós não podemos, com uma canetada, né, modificarmos uma lei que foi construída à mão de muitas mulheres em vários pontos do nosso país. Né? Então nós estamos já encaminhando também esse pedido feito nesse café com elas. Josi, qual é o seu? Você participou, você como representante, né, das mulheres negras, do Distrito Federal e entorno. O que você foi levar de reivindicação nesse café com elas? Então, concordando com a fala da deputada Ana, nós da Frente de Mulheres Negras destacamos o desmonte que passa hoje, né, a Lei Maria da Penha, né? Uma lei, como disse a deputada, construída a partir de várias mãos, né? Tanto da bancada feminina na época, né? Sancionada pelo presidente Lula, o movimento em 2006. de mulheres, o presidente Lula naquele momento totalmente favorável a todo esse movimento contra a violência, né? Que sempre assolou o Brasil. Então, assim, nós estamos atentas e pasmas com o que está acontecendo, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela não chegou a ser efetivada completamente. A Lei Maria da Penha, se a gente for observar, ela, por exemplo, ela destaca alguns tipos de violência, né? A violência patrimonial, a violência simbólica, né? A violência física, né? E outros tipos de violências. Então, assim, não é... O fenômeno da violência é um fenômeno complexo de ser alterado. Porque, como disse a deputada, é um fenômeno que envolve a família e uma visão da sociedade sobre a mulher, né? E aí, a gente, quando vê, por exemplo, esse esfacelamento, esse desmonte que está acontecendo com a lei, né? E eu chamo a atenção da sociedade para isso, aproveitando esse momento, para que a gente esteja atenta, olhando o Congresso Nacional, para que não deixe isso acontecer. Aí eu fico pensando o seguinte... quanto vale a vida de uma mulher, né? O que vale a vida de uma mulher? Porque o que a gente vê é que os homens, assim, ao cometer a violência, há um processo de impunidade, eles são soltos quando ele mata uma mulher, quando ele comete o feminicídio. Mas se ele mata um outro homem ou comete um homicídio em situações diferentes, a lei penaliza diferentemente. E aí há sim uma concordância para o homicídio de mulheres.
E aí, assim, nós da Frente de Mulheres Negras, essa questão do homicídio, do feminicídio, é uma questão muito cara, porque nós, mulheres negras, somos quem mais morremos em virtude da violência doméstica. Aí você tem a questão de gênero e a questão de raça nessa discussão. Então, é uma lei assim, quanto vale a vida de uma mulher, né? Para que você tenha uma lei que esteja sofrendo todo esse desmonte. Então, esse café, ele chama atenção para isso, chama atenção também para a necessidade de nós monitorarmos o orçamento que está disponibilizado hoje, né, para a questão da violência, né, para toda a questão da mulher. Então, eu acho que a Comissão da Mulher, quando ela chama esse café para ouvir os movimentos sociais, nós trazemos essas pautas, né, pautas para evitar o retrocesso, porque, infelizmente, nós do movimento social, a gente está trabalhando muito e arduamente para evitar os retrocessos. Com certeza. Né? E também no sentido de garantir, né, o que já existe. Assim, se garantir o que já foi deixado pelo governo Lula e Dilma, nós estamos no lucro com relação a essa questão, né, da institucionalidade, porque a perda de status, foi denunciado isso na reunião também, né, a perda do status da SPM como ministério, né, e todo o desmonte da política que está acontecendo, assim, já foi um grande retrocesso. É um grande retrocesso. O fim das casas da mulher brasileira, e relembrando também a Lei Maria da Penha, né, que foi sancionada pelo presidente eleito, nosso presidente sempre, né, Luiz Inácio Lula da Silva, e a Lei do Feminicídio, que é a versão, né, pelo fato de ser mulher, aí sancionada pela presidenta eleita Dilma Rousseff, eleita por 54 milhões de votos. Ana, você sabe que o tempo vai correndo e a gente precisa dar... Quanto tempo é? Nós temos aí 15 minutos. Eu queria abordar com você que é mais uma novidade na Comissão da Mulher, que é a tribuna. Né? Essa tribuna aí que foi realizada, a Tribuna das Mulheres, nós mulheres que representamos, você gostando ou não, homem, 52% da população brasileira e que temos várias reivindicações. Né? Conta um pouquinho dessa tribuna, mas antes de você contar, eu vou dar uma informação aqui que é bem legal também, que essa tribuna de mulheres vai acontecer semanalmente, antes de uma reunião deliberativa da comissão, né, a votação de requerimentos, e hoje foi inaugurada por Milena Calazans de Matos, feminista, advogada, especialista em direitos humanos e enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós temos um vídeo, depois do vídeo a Ana vai comentar pra gente. Vamos lá. E a ação desses grupos fundamentalistas e conservadores obtiverem êxito, será uma perda muito grande para as mulheres, né? Já temos aí uma ameaça na presença das mulheres no mercado de trabalho, face à reforma trabalhista, uma ameaça com a infundada proposta de mudança das regras dos direitos previdenciários, de perder a aposentadoria diferenciada. Somente em 2015 as trabalhadoras domésticas conseguiram o reconhecimento de ter um direito básico à jornada de trabalho, e isso também pode estar sendo ameaçado. Sem falar na necessidade do acesso às mulheres a um serviço público e gratuito e de não serem criminalizadas quando assim quiserem interromper uma gestação não desejada, né? E a necessidade também da implementação da Lei Maria da Penha na forma que está prevista na legislação, principalmente com a atuação dos juizados com competência civil e criminal. E ameaça hoje com as denúncias que são feitas de que as mulheres, ao tentarem proteger seus filhos, acabam sendo denunciadas pela prática de alienação parental. E se isso for transformado em crime, né, muito vai prejudicar as mulheres, porque são elas que estão respondendo a processo por esse instituto, que, diga-se de passagem, é questionado cientificamente. E a participação da Milena Calazans, Érica, eu estou pensando em Érica Cocai, Ana Perugini. Eu queria que você falasse dessa ideia de tribuna das mulheres, que é muito importante. Já disse aí no início do programa, vai acontecer semanalmente. Como é que a pessoa pode se inscrever? Como é que surgiu essa ideia? Bem, a ideia surgiu do planejamento de uma ação da Comissão da Mulher nessa gestão. Todos os funcionários, tanto os comissionados, como também aqueles que são concursados da casa participar,
com a mediação de uma funcionária da casa. E como a ideia era trazer o movimento para dentro da comissão e levar o movimento para fora das paredes da Câmara, nós tiramos o Café com Elas para resgatar o diálogo, né, com os movimentos sociais, as instituições de defesa do direito, as associações, e o Tribuna das Mulheres é para que as mulheres tenham voz, né? Por que aqui não tem uma tribuna do povo, um espaço para que as mulheres, né, vinculadas aos esses movimentos possam falar até 15 minutos antes do início da reunião deliberativa da comissão, colocando, né, segundo o que foi apresentado. A Milena trouxe uma proposta, né, em relação ao funcionamento da comissão, falando da necessidade de assegurar os direitos já conquistados, falou dos 30 anos da Constituinte, falou dos direitos que estão sempre sendo ameaçados, nos colocou muito claro a organização em que ela participa hoje, que acabou ensejando na Lei Maria da Penha, como funciona, né? O caso da mulher negra que infelizmente veio a óbito em função de uma assistência do parto, que foi feita a denúncia internacional a respeito disso. Então nós temos organismos que precisam ser conhecidos por todas as mulheres. Como tudo é transmitivo, ao vivo, online, em tempo real, e fica disponível depois na internet, as mulheres vão poder acessar e ter mais informações em relação à organização das mulheres hoje no Brasil e à Organização Internacional das Mulheres. E depois, até a Josi acabou de lembrar, nós também criamos a Comissão da Mulher em Movimento para que nós possamos sair para discutirmos, no caso, nós vamos levar no dia 7 de junho para São Paulo a Comissão da Mulher, onde nós vamos discutir homicídio e feminicídio, né? As diferenças. Depois nós temos também uma proposição para que nós possamos estar no Rio de Janeiro. Nossa. E já tem uma proposição para que nós possamos estar no Amapá, porque já é uma legislação que impede, né, que os motores no Amapá, a realidade é diferente de São Paulo. O transporte é feito muito por barcos, e as mulheres, em função dos cabelos, elas têm ficado sem os cálculos das mulheres, e já existe uma legislação para que haja... para que o motor seja todo encoberto e para que não haja esse tipo de acidente. É muito triste, né? Muito triste. O deputado Marcos nos procurou, fez a proposição. Nós vamos também estar lá para discutirmos essa questão, para que a lei seja aplicada, né? Isso em 15 dias de trabalho já tem todos esses projetos. Hoje foi o nosso quinto encontro. Bom, gente, muito bom. Agora, olha só, vamos dar continuidade, além da Comissão da Mulher, que a gente colocou alguns pontos aqui, que seria até bom também que você, que está nos assistindo, internauta, desse alguma sugestão à Comissão da Mulher, entendeu? Para que a gente possa abordar em termos de projeto, né, Josi? Ou em termos, assim, de discussão, né? Como aborto a gente falou agora, como a questão da violência doméstica, porque não adianta você ter uma lei se a aplicabilidade... é uma lei conhecida por 90% da população, 98% a lei pegou, mas eu tenho recurso para a aplicação da lei. Entendeu? Não adianta. Então, a gente está aqui justamente promovendo, né, servindo de ponte para promover esse debate com vocês, para que vocês possam colaborar, né? E quem sabe aí novos projetos nascerem, serem aprovados e transformados em lei. Você quer falar alguma coisa rapidamente a respeito Eu só queria, sim, destacar a iniciativa da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados, no sentido dessa nova abertura para a sociedade organizada, em especial para o movimento de mulheres. Porque o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, especialmente a Câmara, deve ter a porta aberta à população, né? E que nós temos observado é que há muita dificuldade de entrar na Câmara hoje, as portas são fechadas, né, para o movimento. Há algum tempo atrás nós tínhamos assim, uma participação efetiva dos movimentos, né, vários jovens, a participação indígena, a participação do movimento negro, o movimento de mulheres negras. Inclusive a participação de vários parlamentares negros, né, que hoje em dia nós não temos. Nós tínhamos uma bancada negra que monitorava toda a política de enfrentamento ao racismo no Brasil. Hoje nós não temos mais, né, essa bancada da forma que tínhamos antes, organizada politicamente. Então, assim, o Café com Elas, a Tribuna das Mulheres e Comissão em Movimento, eu acredito que faz cumprir o propósito para que foi criada, para que existe parlamento, para que foi criada a Câmara dos Deputados, que é fiscalizar todas o orçamento e políticas públicas voltadas à população brasileira, em especial as mulheres negras, indígenas e toda a pluralidade de mulheres existentes no nosso país. Então, parabenizar a iniciativa da deputada, e quanto ao movimento social, eu acredito que outras comissões devam
também fazer trabalho parecido para que a nossa voz, enquanto movimento social, enquanto mulheres, né, enquanto sociedade, seja ouvida. Bom, está chegando agora, esse é o programa das mulheres, Mulheres em Democracia. Às vezes você chegou meio atrasado aí, mas dá para você recuperar ainda o debate. Já conversamos sobre aborto, já conversamos sobre Lei Maria da Penha e tantos outros assuntos aqui, projetos que estão sendo colocados em prática pela Comissão de Direitos da Mulher, que é presidida pela deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo. Um outro assunto que você gostaria de abordar, qual é o assunto, Ana? Mas tem uma questão que nós precisamos colocar e comemorar aqui. Porque até para incentivar quem está nos ouvindo, você que está nos ouvindo, não deixe de, na sua cidade, promover a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, nos estados da Assembleia Legislativa, aqui por iniciativa da Secretaria da Mulher, da Procuradoria da Mulher, né? Nós tivemos no dia 20 de março, junto com a ex-ministra Luciana Lócio, nós fizemos um pedido ao ministro Luiz Fux do TSE para que 30% do fundo eleitoral, né, viesse para as mulheres, né? E houve naquela ocasião uma consulta que foi feita e que teve a votação e a resposta ontem por unanimidade. Ficou deliberado que 30%, foi decidido que 30%, né, do fundo eleitoral também deve vir, incluindo TV e rádio para as mulheres. 30%, né? Há toda uma movimentação, já vi a notícia hoje que até tem uma movimentação dos homens para que isso não aconteça, dos partidos não aconteça. Homens, pelo amor de Deus. Mas nós vamos lutar para que isso aconteça assim, já que 30% da chapa precisa ser de mulheres. Mas será que os homens têm medo das mulheres assumirem? Não, e chega de mulher laranja. Nós não conseguimos aprovar a PEC 134, que fala de 10% dessa legislatura, né? Nós temos mais de 1.172 câmaras municipais, sem uma representante, né? Sem uma mulher representando as mulheres, quase 52% da população. É um absurdo. Então nós precisamos de recursos. Sem recursos financeiros, né? Sem os 30%, aos 30% obrigatoriamente da minoria, pode ser homem amanhã, pode ser mulher, mas hoje são mulheres. Tem que ser os 30% obrigatório, aos 30% obrigatório para registro da chapa, né? Sem prejuízo da maioria, nós precisamos de 30% dos recursos. Então nós vamos lutar para que isso aconteça sim. E eu fico muito feliz, né? Dando parabéns à Procuradoria da Mulher da Casa, dando parabéns à Luciana, a sempre ministra Luciana Lócio, dando parabéns a Gorete e a Soraya, né? Que somos de partidos diferentes. Nós somos suprapartidários quando se trata de mulheres nessa casa e do avanço das mulheres, para que a gente possa continuar conquistando espaço. Mais perene. Mas o outro assunto que eu queria tocar era na adoção, porque hoje é o Dia Nacional da Adoção, né? E a história da adoção mexeu com todas nós. Recentemente nós tivemos uma modificação na lei. E já há alguns anos atrás, nós vamos tocar de novo nas mulheres, Josi. Nós vamos tocar nas mulheres, porque a fala da mulher, né, a palavra da mulher não tem fé pública no nosso país. Eu estava deputada lá em São Paulo quando nós fizemos uma moção apelando ao presidente da República, na época, o presidente Lula, apelando à Câmara, ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, para que houvesse uma modificação na lei de registro civil, para que a mulher pudesse dizer, olha, o nome do pai é fulano, e constasse no registro civil. E aí, se ele fosse intimado disso, porque o procedimento é outro, ele fosse intimado para que ele dissesse assim, eu sou o pai, ou não é meu filho, e entrasse com a negativa de paternidade. Eu escutei tanta coisa quando entrei com essa proposição, tanta coisa, né? Do tipo, vai chegar uma intimação na minha casa, eu sou casado, né? E se não for meu filho, como é que fica a situação? Aí eu fico perguntando, nós falamos de proteger a criança desde o princípio, desde a concepção, né? Essa é a discussão, não é? Com certeza. Essa é a negação que se usa sempre. Agora, quando se trata de reconhecer a paternidade do filho, eu estou pensando no homem. Porque a voz da mulher não tem fé pública. Houve uma modificação na lei, e nós comemoramos essa aprovação, essa modificação, que a mulher pode, quando o homem deixar de fazer o registro. Mas ela ainda não pode dizer quem é o pai, quando não consta na carteirinha de nascimento, né? O que nós queremos é que a mulher tenha o mesmo direito e a mesma fé pública que o homem, de afirmar, José é o pai de Maria, José é o pai do Zezinho, do Antônio, e que hoje eu estou procurando aqui, a Yara vai me ajudar, a Yara está do outro lado, acho que são 5, nós temos em torno de, eu sei que na cidade de Campinas eram 300 crianças com 3 pontinhos nas... Yara, me ajuda aqui, quantas crianças têm 3 pontinhos no lugar do nome do pai? Bom, enquanto Yara vai ajudando a Ana, vamos encher de coraçãozinho, gente. Vamos encher de coraçãozinho esse programa, que o programa é para você, quantas que é mulher, que é mãe, 3 pontinhos no lugar do nome do pai. E vamos compartilhar, entendeu? Porque esse espaço é para você, que é mulher.
No país, 5 milhões e meio de crianças têm 3 pontinhos no lugar no nome do pai. Ah, meu Deus. Em São Paulo, quase 700 mil. E em São Paulo, quase 700 mil. Um número então, assustador. é um número assustador. Por quê? E aí a mãe tem que entrar. Você sabe como é que é o funcionamento? 5 milhões é demais. É muita muito, coisa. né? 500 mil. 3 pontinhos, reticência, gente, pelo amor de Deus. Reticência. Aí vem avós paternos, avós, e assim por diante. Não dá. Aí o que acontece? O suposto pai é intimado para dizer se é pai ou se não é. Entra com o exame de DNA, se o juiz disser que é para entrar com o exame de DNA, aí a criança fica aguardando, a mãe e as crianças vão para um banquinho esperar no dia de recolher o exame. Sabe, é assim que funciona hoje. É um negócio triste de ver. Né? Então hoje é o Dia Nacional de Adoção, eu não podia deixar de tocar nessa questão nós escrevemos um artigo que eu nunca vou esquecer, em nome do pai, o direito ao nome do pai. E nós precisamos de lutar pela parte mais frágil, a parte mais frágil é a criança. Sim. E a lei da adoção, né, ficou consagrado, né, com os mesmos direitos do filho. Né? Eu não consigo entender a ideia de filho sem adotar. Não consigo conceber, porque para ser filho precisa ser adotivo. Ele precisa nascer ou da barriga, ou do coração, ou de onde for. Você fala, um saiu de um lado, outro saiu de outro, mas todos precisam ser adotados. E a ideia da adoção é essa. E há uma conta que não fecha no nosso país, né? Há uma conta. O que há de bom hoje é que o Cadastro Nacional de Adoção avisa o juiz que existe um pai e uma mãe compatível com a criança compatível no momento que acontece o encontro dessa conformação. Mas ainda há muitas crianças esperando para serem adotadas e muitos pais e mães querendo adotar. Né? E principalmente as crianças maiores, né? Negras. As crianças negras. Isso aí a gente vai fazer um outro programa para falar sobre adoção, guarda compartilhada, né? Além de você compartilhar, de curtir, vai dando sugestões para a gente, para o nosso programa, porque a gente está aqui para realmente propor, né, temas que a gente possa discutir, possa debater, para não ficar aquele discurso vazio, né, Ana? Mudando um pouquinho de assunto, ainda falando sobre mulher. 52% da população, presta bem atenção, gente. Mulheres têm que votar em mulheres. Né? Vamos aumentar essa representatividade feminina nos parlamentos, nas instâncias de poder. Presidente Lula, presidenta Dilma, vamos falar um pouquinho, Ana, você como parlamentar, né? Como é que você está vendo, que a gente não pode deixar de falar, foram tantas conquistas para as mulheres também durante os governos do PT, como é que você está vendo essa questão e de que forma a mulher pode colaborar com a candidatura de Lula? Participando do ato que nós vamos ter de registro da candidatura do Lula, nós já temos a data marcada, nós contamos que você vai passar a data e o local para que nós possamos nos encontrar, você pode ir de bicicleta, você precisa se manifestar, uma campanha, presidente, uma chapa de presidenciáveis sem a participação de Lula significa um quarto da população votando. O país, segundo quando o Aécio Neves se recusou a aceitar o resultado da eleição, quando Dilma teve 52% dos votos, né? A alegação é que, olha, como é que vai governar com 52%? Como é que nós vamos governar com 26 milhões de votos? Como é que nós vamos governar com um quarto dos votos? Né? Essa é a questão que tem que ser levada em consideração. Né? Ontem eu estava estudando a medida provisória que acabou de entrar na casa. Ontem eu falei assim, se isso não é pedalada, eu não sei o que é pedalada. Estou destruindo o Fundo Nacional, que dá segurança para que nós possamos ter recursos aqui no país. Né? E destruindo, inclusive, o Conselho, numa pedalada só, com uma medida provisória. Então, assim, sem nenhuma justificativa legal, nós tivemos deposto a presidente com 54 milhões de votos. Então, nós precisamos lutar para que a democracia tenha força no nosso país. E, para isso, a principal luta nossa na década de 80 foi eleições diretas. E, para ter eleições diretas, nós precisamos de todas as forças concorrendo nessa eleição. Eu quero ganhar na eleição, na urna, não quero ganhar no tapetão. Né? Então nós vamos lutar muito para que haja o registro da candidatura de Lula, para que nós possamos ter eleições dignas do povo trabalhador do nosso país. E não vejo nenhuma esperança, porque quando eu penso, né, na alegação de que nós trouxemos o desemprego no país e vimos o desemprego crescer em um ano, quase 2%. Eu sempre nunca houve nenhuma intenção em acabar com o desemprego no nosso país, nunca, porque sem aumentar a força real de aquisição de poder de compra através do salário mínimo no nosso país, do trabalhador e da trabalhadora, não tem como aumentar a força do mercado interno, então o desemprego cai. E tem um outro detalhe, né? Hoje a economia internacional está praticando o que foi praticado na década de 80, represando o dólar no exterior,
e nós aqui produzindo para exportar e ser a condição de compra no mercado interno. É lógico que nós vamos ter desemprego em massa aqui no nosso país, o que nós não podemos aceitar. Então, nós não podemos aceitar esse golpe. E a Yara já está trazendo hoje a nossa... Nós preparamos hoje, porque nós vamos, né? Olha que maravilha, depois da vitória, gente. Olha aqui, Josi. Vamos mostrar. Vamos mostrar aqui, Josi, aqui, ó. Olha só, Nós vamos tá dando superar, para ó. ver, gente? Olha. Dá pra ver aqui, ó? Tem mais um. Toma, Josi, para você. Aqui. Ó. Ó, isso aqui não é para ficar na mão, não, gente. É para lutar. Entendeu? Isso. Aí, ó. 30% para as mulheres. Sim. Sim. Tá vendo? Olha lá. Precisamos ter mais mulheres, porque mulher luta por mulher, luta Nada por de homem. candidatura laranja. De jeito De nenhum. maneira Você nenhuma. gostaria de ser laranja? Eu não gostaria. Então a gente tem que lutar, né? Ana, o nosso programa está terminando, Josi também. Você precisa de passar o dia, o local, A gente hora. precisa... a gente vai passando a candidatura, né, de Lula. Josi também, eu queria que Josi deixasse o seu recado como representante, né, da mulher negra, do Distrito Federal e do entorno, fizesse um apelo para que as pessoas pudessem participar, né, resistir firme e forte e participar da candidatura de Lula. Então, para a maior participação para a candidatura do presidente Lula é reconhecermos todas as políticas que ele implantou durante o governo da Dilma também, né? Que foi o governo do PT. Reconhecer que ele eleva ao status de ministério, né, a política das mulheres, né, a questão de gênero. Ele dá uma elevação, né, ele coloca e dá um orçamento decente a essa parte que ao longo do tempo foi sofrendo, né, algumas interferências pelo contexto político. E também, assim, pela priorização que ele dá ao Bolsa Família, porque é a mulher quem administra a relação doméstica, a relação com os filhos, então o Bolsa Família atinge diretamente a vida das mulheres, né? Nós do Movimento Negro reconhecemos bastante, assim, o investimento que o governo Lula deu no campo da educação, em especial as cotas raciais e as cotas sociais, né? Que colocam mais jovens negros na universidade. Hoje a UNB, por exemplo, tem a maioria da sua população estudantil de pessoas negras, então isso se dá uma política de ação afirmativa na educação e só foi possível no governo Lula. O primeiro ato do governo Lula foi aprovar a Lei 10.639, né, a lei que inclui o ensino da história e cultura afro-brasileira em todo estabelecimento de ensino. Então, para nós da população negra, o presidente Lula ele tem um significado muito forte, porque no Brasil, ainda falar de negritude é falar de pobreza. Então, qualquer política que atinja, né, a essas pessoas de baixa renda, atinge especialmente as mulheres negras, já que nós estamos na base da pirâmide. Então, é muito significativo a gente não ter um símbolo como é o presidente Lula, né, da forma que está sendo tratado. Então, eu penso, né, e nós da Frente de Mulheres Negras também pensando que é necessário que restabeleça o processo democrático para que a gente tenha uma eleição decente, né, uma eleição legítima, que esse processo de ilegalidade ele se encerre, né. E colocar também, Ivana, para finalizar, que nós do Movimento de Mulheres Negras, a gente está em processo de construção do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, né. Homens e mulheres negras que estejam me ouvindo aqui, organizem-se em suas cidades, em seus municípios, procurem seus parlamentares para apoiar essa iniciativa, porque realmente o quadro de racismo com o quadro da crise se acirra cada vez mais e nós da população negra precisamos estar reagindo fortemente, né? E para restabelecer essa democracia é preciso que você resista, que você participe, que você debata, né? Não precisa você ser a favor de tudo, né? Se você tiver seus argumentos, você está participando também desse debate. Adorei conversar com vocês, viu? Ana Perugini, nossa presidenta aí da Comissão dos Direitos da Mulher, parabéns pelo seu trabalho, convidadíssima para votar, né? Voltar aqui ao programa e novos temas, né? Como, por exemplo, da adoção. Você quer deixar os seus agradecimentos finais? Eu quero sim. Primeiro, quer dizer que a adoção não é um discurso vazio, é uma necessidade que se faz hoje na vida e para o futuro do país. É imprescindível que isso aconteça. O estado de intolerância só pode ser vencido com uma cultura de paz, de solidariedade, de amor, que são valores que precisam estar presentes na política. Então nós precisamos de fomentar isso. A segunda coisa, em relação ao Lula, Lula foi o melhor prefeito que existiu para o Brasil. Presidente.
Não, foi o melhor prefeito. Prefeito? Eu escuto isso de todo prefeito. Quando Lula foi prefeito, todo prefeito teve êxito. E eu vejo todo prefeito chegando no nosso gabinete hoje e falando assim, que saudade de Lula. Lula foi o melhor prefeito do Brasil. Então, eu sou uma municipalista convicta. Né? Eu tenho certeza que os prefeitos estão torcendo para que Lula volte, para que o nosso país continue crescendo. Porque é na cidade que nós estudamos, é na cidade que nós vamos ao posto de saúde, é na cidade que nós moramos. Então, numa força só, nós temos que criar uma egrégora bem forte para que Lula seja o nosso candidato e com certeza ganhará as eleições. Forte e firme. Bom, por falar em prefeita, senadora e presidenta do PT, Gleice Hoffmann, lê carta de Lula enviada aos prefeitos e prefeitas reunidas na Marcha Brasília em defesa dos municípios. Quer ver? Entra em contato aí no Facebook do PT na Câmara, porque aqui a gente divulga tudo, não tem problema nenhum. Josi, quer fazer suas despedidas? Não, com relação ao Dia Nacional da Adoção, eu gostaria de lembrar um pensamento africano, né? Que é necessário uma comunidade para criar uma criança, né? Então, assim, a gente precisa humanizar mais essas relações que temos entre nós, né? Esquecer o individualismo, né? E é como a deputada falou, todo filho é adotado. Eu sou mãe de 2 meninos, assim, e todos os dias nós reconstruímos a nossa relação. Então, a história, assim, né, a nossa história. Então, nossos filhos fazem parte dessa comunidade e as crianças e os filhos das outras mulheres também fazem parte da nossa comunidade. Então, no Dia Nacional da Adoção, eu deixo aqui para as nossas companheiras e companheiros, né? Esse pensamento africano, que é um pensamento da filosofia Ubuntu, tudo está integrado. E para as minhas amigas, né, que são mães adotivas também, um grande beijo, né? O nosso programa também em homenagem a elas. Gente, o nosso tempo está acabando. Se eu pudesse ficar 2, 3 horas aqui, porque mulher é um assunto assim extraordinário e tem muita pauta para a gente falar. Obrigado aí pelo acompanhamento para você, internauta, homem, mulher, criança, velha, idoso, que nos acompanhou durante esse programa. Toda quarta-feira é dia de falar sobre pauta feminina aqui no programa Mulheres no Legislativo, no Facebook do PT na Câmara. Participe conosco, mande a sua sugestão e a gente vai atender com o maior prazer. Lula livre, até mais.